Lula, neste exato momento, gente, tá? Deve estar enlouquecido, gente. O homem vai ter um infarto fulminante. Vejam só o que Donald Trump acabou de fazer, gente, tá? O Donald Trump, agora, gente, tá? Neste exato momento, acabou de fazer uma publicação na rede social dele, exaltando, gente, tá? Exaltando, elogiando Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República aqui no Brasil. Gente, o próprio presidente dos Estados Unidos acabou de publicar na rede social dele, e o que ele fez, gente, tá? Na rede social dele foi o seguinte: ele exaltou, elogiou, ele enalteceu Flávio Bolsonaro. Gente, é inacreditável. Lula tá completamente furioso, tá virado, tá soltando fogo pelas ventas. O Lula deve estar respirando a custas de aparelho neste exato momento. A informação que eu acabei de receber, que eu vou trazer aqui na tela para vocês, é que o Lula acabou de marcar reunião de urgência, acabou de entrar em contato com os ministros, todo mundo aqui no Palácio do Planalto, reunião de urgência, e o trem tá pegando fogo, gente, tá dentro do governo Lula. E também tem outra informação que foi divulgada aqui. Eu disse pra vocês que era uma pancada atrás da outra, gente, tá? A notícia que acaba de ser confirmada é que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, acaba de enviar um espião para vigiar Lula e o governo Lula, gente, tá? É inacreditável. O governo Donald Trump acaba de enviar um espião, eu vou trazer aqui qual é esse espião, para vigiar o governo Lula. Aí é que o Lula ficou revoltado, gente. O Lula tá furioso, tá pistola com o Donald Trump. Inclusive, saiu aqui agora na imprensa, neste exato momento, gente, tá? Que Lula acabou de ameaçar o Donald Trump. Sim, gente, tá? O anão de jardim acabou de ameaçar o gigante Donald Trump. Parece um pincher rosnando com um pitbull. Sim, gente, tá? Donald Trump, mas não é qualquer ameaçazinha, não. É ameaça grave, tá? Lula da Silva acaba de ameaçar Donald Trump, e é claro que eu vim correndo trazer essa informação completa nos mínimos detalhes para vocês. E para acabar de completar o combo de notícia terrível pro Lula, o Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, acaba de soltar a maior bomba que está sendo preparada contra Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? O trem tá pegando fogo pro lado de Lula da Silva. E por fim, gente, também tenho aqui uma informação que a Polícia Federal acabou de revelar que o Daniel Vorcaro, aquele bandido, aquele criminoso Daniel Vorcaro, pagou 2 milhões de reais, né? Pagou as férias de uma grande autoridade de Brasília, gente, tá? Do alto escalão. A Polícia Federal acabou de revelar que Daniel Vorcaro pagou férias. Custou 2 milhões de reais. O Daniel Vorcaro pagou 2 milhões de reais para bancar férias num lugar mega luxuoso para uma grande autoridade de Brasília, e o desespero tá tomando conta geral. Brasília não dorme hoje. Uma nuvem negra, gente, tá pairando sobre Brasília neste exato momento. Quem é essa grande autoridade que foi alvo da Polícia Federal agora neste exato momento, com essa revelação bombástica nos mínimos detalhes? E por fim, oficial na casa de Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Oficial de justiça na casa de Jair Messias Bolsonaro gerou muita preocupação, e tem o dedo do ministro Alexandre de Moraes nessa questão. Muita gente lá no meu Instagram me perguntando. Eu vou trazer aqui todos os detalhes dessa notícia aqui para todos vocês. Então é isso, gente, é uma pancada atrás da outra. Rapidamente, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhe o vídeo o máximo possível. O próprio Cláudio Dantas postou aqui um vídeo nas redes sociais. Gente, se o Lula assistir esse vídeo aqui, o Lula vai ter um infarto fulminante. Não só o Lula, mas outras autoridades também. Vocês vão entender assistindo, vejam só. Boas notícias vindo de Washington para Lula. Quero dizer, mais notícias para Lula, boas notícias para nós. Bom,
embaixador indicado pelo Donald Trump, Daniel Pérez, ele é um pequeno Rubio, tem a mesma base eleitoral, também é filho de imigrantes cubanos, também defende tolerância zero contra os comunistas e apoia integralmente a guerra contra o narcoterror, ou seja, a designação de PCC, Comando Vermelho, como organizações terroristas, cai como uma luva. E ele será o executor dessa política de segurança hemisférica aqui no Brasil, na maior economia sul-americana, onde os Estados Unidos colocaram sua lupa, terras raras, parceria estratégica, retirar a influência da China. Bom, embaixador americano indicado, agora terá realmente muito trabalho pela frente. Essa indicação cai como uma bomba lá no Itamaraty, no Palácio do Planalto. Eu suspeito que o Lula, inclusive, terá muita dificuldade de entregar ali, de dar o agrimã para o embaixador, uma vez que ele passe na sabatina lá no Senado americano, que ainda precisa ser, a indicação ainda precisa ser aprovada. Mas olha, é uma grande notícia. Se vier a tempo, inclusive, para as eleições, pode ter um papel muito relevante aí como um observador graduado. Ele também ocupou a presidência da Câmara de Representantes lá da Flórida, né, que é uma espécie de Assembleia Legislativa lá da Flórida. Então ele tem ali uma trajetória muito parecida com a do Rubio, o mesmo eleitorado, os mesmos valores, as mesmas bandeiras políticas, e vem justamente como o executor, né, de uma política de segurança hemisférica arquitetada pelo Rubio, né, com a bênção aí de Donald Trump. Então tá aí mais uma notícia vindo lá da Casa Branca, isso logo depois daquela visita do Flávio Bolsonaro. Importantíssimo, porque essa pauta da segurança pública / segurança nacional, ela não pode sair do noticiário. Vocês vão ver que o resto da mídia vai tentar esquecer, deixar de lado. Vocês viram a reação de todos, né? Hoje a gente tratou do programa mais cedo sobre isso, e a gente vai tratar amanhã e depois de amanhã, todos os dias, porque essa é a preocupação número 1 de todos os eleitores, da maioria dos eleitores, e toda essa gestão americana em torno dessa questão, ela pode sim beneficiar o Brasil muito. Então tá aí, olha, o novo indicado do Donald Trump para comandar a embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília. E quando ele chegar, eu vou conhecer pessoalmente, tomar um cafezinho lá. Tchau. É isso aí, vai tomar um cafezinho. Eu já tô aqui tomando o meu, ó. Tá aqui sempre, né, gente? Tá a louca do café. Gente do céu, o dia hoje tá terrível pro Lula, né? É uma pancada. Segundo que o Cláudio Dantas, o Lula hoje levou uma porretada de Donald Trump, né? Primeiro, veio essa questão aqui do novo embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil. O Donald Trump manda logo um número 2, a cópia do Marco Rubio, para desespero de muitas autoridades aqui no Brasil, principalmente o Lula. E agora, o Donald Trump fazendo uma postagem na própria rede social dele, enaltecendo, gente, elogiando, exaltando o Flávio Bolsonaro, e reunião marcada às pressas, é a informação que eu acabei de receber, mas eu vou trazer tudo, gente, tá? Tem essa reunião que foi marcada às pressas. A Polícia Federal acabou de revelar que uma grande autoridade de Brasília foi bancada, 2 milhões, viagem de luxo foi bancada, é muito dinheiro e foi para um lugar luxuoso, gente. Essa autoridade é bem exigente. E o oficial na casa de Jair Messias Bolsonaro, eu vou trazer tudo, gente, mas antes, deixa eu trazer aqui mais um vídeo do próprio Eduardo Bolsonaro revelando todos os detalhes dessa bomba que o governo Donald Trump acabou de explodir no colo de Lula da Silva, e o pior ainda está por vir. Vejam só. E sim, ver se o Lula vai aceitar as suas credenciais ou ele vai querer dobrar a sua aposta, mas essa indicação do Trump sinaliza que, dentre os dois caminhos possíveis, ele já está olhando um futuro mais bolsonarista para o Brasil. Por que eu digo isso? Porque não é o nome do Dani Pérez, né, jovem de 37 anos, político, uma pessoa que é indicada pelo presidente americano para fazer aquela relação somebody love. Chegar tranquilo, construir e fazer pontes com os ministros do Lula. Não. É muito pelo contrário. O Trump está colocando as cartas na mesa e fazendo essa indicação justamente para pressionar o governo Lula. Então, se o Lula está esperando, né, uma química entre essa relação entre ele e o Trump, ou uma petroquímica, eu acho que ele já caiu do cavalo tem um bom tempo. Daqui a pouco a gente vai entrar aqui na sessão 301 também. Mas é muito interessante, eu já tive contato com o Dani Pérez, tá? Já me reuni com ele, é uma pessoa católica,
é uma pessoa de Miami. A Flórida tem dominado boa parte do governo Trump. Tem gente até que brinca, né? Na Flórida, onde fica o Mar-a-Lago, Palm Beach, é terra ali em Miami, onde estão muitos exilados cubanos, e dali vem várias decisões da política internacional do governo Trump. E mais essa. E por que é importante você ter um embaixador? Porque ele agiliza muita coisa. Ele consegue trabalhar nos bastidores, ele consegue levar recados do presidente ou do governo Trump até as autoridades brasileiras e vice-versa também. Então ele é um sintetizador, ele agiliza essa comunicação. E pode ter certeza, vai jogar junto com Marco Rubio. É impossível você imaginar que esse nome tenha passado a revelia do secretário de Estado norte-americano. E também já muitas pessoas dizem que, além do Marco Rubio, ele tem uma boa relação com a Suzy Wiles, que é a chefe de gabinete do Trump. Então, foi uma decisão acertada e nós aí vamos agora aguardar a sabatina no Senado. Chumbo grosso pra cima de Lula da Silva. Gente, eu vou contar uma fofoquinha pra vocês aqui que tá rolando ali nos bastidores de Brasília que eu descobri, tá? É o seguinte... Membros de dentro do governo Lula estão extremamente desesperados. Por quê? Porque eles estão interpretando que esse novo embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil vai vir para vigiar o processo eleitoral aqui no Brasil. Então, assim, na cabeça deles, eles estão preocupados porque, gente, esse cara é uma cópia do Marco Rubio. Tá vindo aqui para o Brasil, por ordem, né, a mando do presidente Donald Trump, porque nada acontece ali sem o aval do presidente Donald Trump. Será que o Donald Trump não está enviando ele aqui para o Brasil para ele vigiar, né, investigar o processo eleitoral aqui no Brasil? E aí, gente, será que ele vai vir antes do processo eleitoral? Será que realmente é o Trump dobrando a aposta e colocando alguém aqui dentro do Brasil para acompanhar o processo eleitoral, para enviar algumas informações para o governo Trump do que rola, do que acontece aqui no Brasil? E aí, gente, será? Bom, é conversa de bastidor, tá? Nos bastidores ele tá rolando a boca miúda que membros do governo Lula estão sim preocupados por que o Trump tá enviando essa cópia do Marco Rubio aqui para o Brasil agora. Porque já tem um tempão aí que está sem embaixador aqui no Brasil. Agora, né, aí aproximando do pleito eleitoral. Será que uma coisa tem a ver com a outra? Sei que eles estão preocupados, gente, tá? Eu queria só trazer essa atualização aqui para vocês. E o Lula, gente, ameaçou o Donald Trump. Lula da Silva surtou de vez. Ele ameaçou, mas não foi qualquer ameaçazinha, não. Foi uma ameaça grave. Mas antes, deixa eu trazer aqui para vocês, eu tinha dito que o Lula, né, o governo Lula tá desesperado, marcou reunião aqui de última hora, ó. Ministro chega para reunião de emergência e o ministro aqui, o Capitão Cueca, tá culpando o Flávio Bolsonaro. A culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Flávio Bolsonaro, a culpa é dele. Reunião de última hora, vejam só o que ele diz, que a culpa é de quem? Isso, rapidinho. Terá reciprocidade? O Flávio Bolsonaro só atrapalha o Brasil. Né? O governo vai continuar a tentar a negociação. Eu saio do Flávio. Flávio Bolsonaro só atrapalha o Brasil. Ou seja, nitidamente eles estão desesperados. Agora, qual que é a ordem? Jogar a culpa desse tarifaço, né, de 25%, que o governo americano pode aplicar contra o Brasil, coloca a culpa no Flávio Bolsonaro. Agora eles vão se agarrar a isso para fazer campanha, para fazer política, para ganhar voto. A culpa é do Flávio Bolsonaro. Só que aí o Flávio Bolsonaro já se antecipou e já de cara destruiu e derrubou essa narrativa que eles vão tentar usar contra o Flávio Bolsonaro. Vejam só. Hoje, o Escritório Comercial dos Estados Unidos propôs taxar em 25% importações brasileiras, excluindo alguns setores importantes, mas vai pegar outros. O senhor chegou a tratar desse assunto com o Donald Trump na reunião que tiveram? Eu pedi expressamente, nas 3 reuniões que nós tivemos, né, com o presidente Trump, o vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio, eu pedi expressamente, não taxem as empresas brasileiras. É um pedido que eu fiz expresso a eles, porque eu disse o seguinte: a partir de 2027, vocês vão ter um governo que vai sentar aqui com vocês, vai negociar de igual para igual, porque o nosso agro alimenta o mundo, não é justo taxar as nossas
nossas empresas, a gente tem que valorizar a nossa tecnologia, a gente tem que valorizar o nosso Pix, a gente tem que valorizar o nosso etanol, que é uma energia limpa e que já está sendo usada aqui para o nosso agro para substituir o diesel, por exemplo. A gente tem que incentivar esse nosso capital, que é a tecnologia de etanol, seja da cana, seja do milho. Então a gente tem tudo para sentar de igual para igual. Por favor, não taxe as empresas brasileiras. Só que qual o problema que nós temos, Edilene? Sentado hoje na cadeira de presidente da República, você tem alguém que simplesmente conseguiu ganhar a desconfiança do governo americano. Eles não confiam no Lula, porque o Lula sai de lá pedindo primeiro para não combater facções criminosas. Os caras já pensam o quê? Pô, que presidente é esse? Estamos aqui oferecendo uma ajuda, uma cooperação, e o presidente do Brasil sai aqui pedindo o contrário, para defender bandido, para defender terrorista, né? E pior, sai de lá e vem aqui cantar de galo, falar mal do Trump no Brasil, vomitar um sentimento anti-americano a todo momento. O Trump tá vendo com quem ele tá tratando, quer dizer, se vangloriando de algo que não existe, menosprezando a maior democracia do mundo. É o nosso maior parceiro comercial historicamente, hoje em dia ao lado da China. Ele não pode escolher a China e abrir mão dos Estados Unidos. Um presidente da República sério, que pensa no seu país, tem que sentar com os Estados Unidos, tem que sentar com a China, tem que negociar com todo mundo. Então eu fiz o pedido expresso para o presidente Trump para que isso não acontecesse. Agora, pelo que eu entendi, é uma sugestão ainda, e que entraria em vigor a partir de julho apenas. Quer dizer, o Lula tem mais esse tempo para ir lá e negociar, para defender as empresas brasileiras, para valorizar o nosso agro, para que as nossas empresas não sejam sancionadas, não sejam punidas, porque o Trump sabe que o Lula se mobiliza para tirar o dólar como padrão internacional de comercialização entre os países. Isso é um tiro no coração dos Estados Unidos. Então quem está sendo retaliado não são as empresas brasileiras, quem está sendo retaliado é o próprio Lula. O Trump toma essa medida porque olha para o Lula, vê uma pessoa inconfiável, uma pessoa incompetente, uma pessoa que é suspeita de ter algum interesse em defender facções criminosas, como você vê em PCC. Então olha como a gente está mal parado internacionalmente. Gente, falando sério, esse Flávio Bolsonaro tal não está preparado para representar o Brasil, para ser presidente do Brasil. Vocês têm noção, gente, tá, da tacada de mestre do Flávio Bolsonaro aqui? O que ele disse pro Donald Trump? Olha só, Donald Trump, hoje nós temos um incompetente no Brasil. A gente tem um cara que, né, que passa a mão na cabeça de bandido. Calma, espera, a partir de janeiro do 27, eu vou estar na presidência da República. Eu venho aqui, vou vir aqui, vou negociar para ficar bom para os dois países. Gente, que resposta do Flávio Bolsonaro. Gente, eu confesso para vocês uma coisa, gente, tá? Sendo sincera do fundo do meu coração, Flávio Bolsonaro tá me surpreendendo assim de forma inimaginável. Sinceramente, gente, tá? Ele tá, sabe, a cada entrevista, a cada decisão, claro, deu aquela derrapada lá com o Daniel Vorcaro, deu sim, prejudicou, teve impacto nas pesquisas, não foi aquele impacto gigante, mas teve sim. Porém, gente, tá? Tá sendo um acerto atrás do outro, gente, tá? É incrível. Prova disso foi o que aconteceu depois da reunião que ele teve com Donald Trump, que 24 horas depois classificou o PCC e o Comando Verde como grupo terrorista, para desespero do Lula. Ou seja, o Lula vai lá, protege o crime organizado, basicamente nas palavras do Flávio, e o Flávio vai lá para combater. De que lado vocês acham que Donald Trump está? Sejam sinceros, de que lado vocês acham que Donald Trump vai ficar? Do Lula? Acho impossível, principalmente depois disso aqui. Imaginem o Donald Trump, gente. Imaginem na cabeça de vocês. Idealizem, sabe? Imagens da rave. Meu Deus do céu, como eu tô velha. Idealizem na cabeça de vocês o Marco Rubio mostrando isso aqui pro Donald Trump. Lula cobra ligação de Donald Trump e diz que Pix vai acabar com empresas dos Estados Unidos. Isso aqui, gente, por A mais B, é literalmente o Lula ameaçando Donald Trump. Lula agora parece que foi pro tudo ou nada, declarou guerra. Depois, né, dessa última decisão aqui de hoje do governo Donald Trump, de taxar, né, aplicar nova sanção de 25% sobre produtos aqui do povo brasileiro. O Lula dobrou a aposta. Em vez de procurar para tentar negociar, o cara vai lá e ameaça. É assim que o Lula quer resolver a situação em que ele colocou o povo brasileiro. Não só ele, mas os ministros do STF, porque, segundo informações aí no vídeo anterior que eu trouxe para vocês, essa decisão do governo americano também é por causa de decisões que foram tomadas por ministros da Suprema Corte, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Se você não sabe disso, assista o vídeo anterior.
Porque decisões do Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes também motivaram essa taxação de 25%. Aí o Lula, gente, ao invés de ceder, olha, não, gente, vamos marcar uma reunião, preciso explicar para vocês, eu quero reverter, o que é que eu preciso fazer para reverter? O que é que o Lula faz? Ameaça. O Lula tá aqui, ó, me liga, Donald Trump. Cobra a ligação, me liga, Donald Trump, e diz que o Pix vai acabar com a empresa nos Estados Unidos. Vocês têm noção da reação do Donald Trump quando ele fica sabendo disso aqui? Isso ele já não está sabendo. O presidente Lula do PT cobrou hoje uma ligação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para explicar a nova proposta de taxação de 25% sobre o Brasil. Vocês conseguem imaginar o Donald Trump no banheiro, em posição fetal, se borrando de medo? Ai, gente, eu tô com muito medo do Lula. Deixa eu ligar, me dá o telefone, porque eu preciso me explicar pro Lula. Olha, Lula, olha, me desculpa, não. Eu vou tirar. Meu Deus do céu, gente. Em que mundo? Só se foi em Nárnia que esse Lula vive. Tá aí, gente, tá? Não vou nem continuar, porque o Lula dobrou a aposta e eu quero ver só qual que vai ser a reação do presidente Donald Trump, gente. Tô louca pra ver a reação do presidente Donald Trump. Daqui a pouco, gente, oficial na casa de Jair Messias Bolsonaro. Mas antes, deixa eu trazer aqui pra vocês essa bomba que acabou de explodir em Brasília, gente. Se a coisa tava ruim pro Ciro Nogueira, piorou drasticamente. Vejam só o que a Polícia Federal acabou de revelar para o Brasil inteiro. Vorcaro pagou férias de quase 2 milhões para Ciro Nogueira nos Alpes franceses, diz revista. E eu me lembro, gente, de um vídeo do Ciro Nogueira dizendo o seguinte: se comprovarem algo contra mim, algum envolvimento meu com Daniel Vorcaro, com esse criminoso Daniel Vorcaro, se comprovar, eu vou renunciar ao meu mandato. E aí, Ciro Nogueira? Polícia Federal. A Polícia Federal, será que tá mentindo? Tá aqui, ó. De acordo... Deixa eu trazer aqui a matéria. O senador Ciro Nogueira ficou hospedado por 13 dias no Alpes francês. Nossa, gente, é caro, hein? É um destino luxuoso, caríssimo, pago pelo dinheiro do crime, né? Daniel Vorcaro. Foi durante o mês de janeiro do ano passado, com as despesas pagas pelo banqueiro Daniel Vorcaro do Banco Master. A informação foi revelada em reportagem da revista Piauí, que relata ter acessado mais de 60 páginas do relatório da Polícia Federal. A revista Piauí teve acesso a um relatório da Polícia Federal. E aí, Ciro Nogueira, Polícia Federal revelou: você vai renunciar? Sobre a apuração do caso. Segundo a publicação, o custo total da viagem foi de quase 2 milhões de reais. As investigações, segundo a reportagem, concluíram que Nogueira e a companheira ficaram hospedados em um hotel de alto padrão em Courchevel. Não sei nem pronunciar, é tão chique que eu não sei nem pronunciar isso aqui. Uma estação de esqui luxuosa também. Estiveram no roteiro restaurantes com estrela Michelin, ou seja, restaurantes carérrimos. Olha o lugar, gente. No local, especializado em carne de brasa, a despesa do senador e a companheira chegou a 63 mil reais. No restaurante especializado em frutos do mar, a conta do casal passou de 58 mil. Então, no restaurante ficou 58 mil, no outro ficou 63 mil e o Vorcaro bancando tudo isso. A grande pergunta é: a troco de quê que o Daniel Vorcaro estava bancando o Ciro Nogueira e a família dele? Essa é a grande pergunta, né? A viagem também contou com a presença de Vorcaro e Marta Graeff, sua noiva na época. Em uma foto publicada pela revista, Nogueira e o banqueiro posam abraçados com trajes próprios para a neve no dia 21 de janeiro. Vantagens indevidas. Será que era vantagens indevidas as negociações? Em maio deste ano, a PF cumpriu um mandado de busca e apreensão. E assim, gente, eu tô chocada.
O que esse homem ainda está fazendo no Senado Federal? Ele não disse que ia renunciar se comprovassem algo ilícito com relação a ele, Daniel Vorcaro? Tô aqui me perguntando. Quando é que ele vai renunciar ao cargo? Porque essa acusação aqui, que saiu de dentro da Polícia Federal, é extremamente grave. Isso aqui, gente, 2 milhões. Imagina os outros brindes que o Daniel Vorcaro não deve ter dado, né, para o Ciro Nogueira. Sem falar nas festas, né, que o Ciro Nogueira também participava. Ou seja, né, parece que eram best friends, parece que eram muito amigos, né? Pelo menos é o que a gente interpreta acompanhando tudo que está sendo revelado pela imprensa e pela própria Polícia Federal. Gente, a casa caiu para o Ciro Nogueira. E eu tenho certeza absoluta, quem aqui acompanha o canal Fabiana Cardoso há muitos anos, vocês sabem que eu nunca confiei nesse homem. Nunca confiei. Assim que o Bolsonaro indicou o Flávio para presidente, o que é que esse cara fez? Para lá. Ficou lá, né? Fazendo gracinha. Não abraçou a causa. E agora a casa caiu. Eu sempre disse pra você, gente, Ciro Nogueira, eu tenho as minhas ressalvas, eu não confio, tem um jeito de ser traíra. Aqui. Imaginar que o Bolsonaro colocou isso aqui pra ser ministro-chefe da Casa Civil. Vou te falar, gente, tá? Claro que na época o Bolsonaro via ele como um anjinho, né? Essas negociatas políticas, o game político uma hora vai matar a gente Meu Deus do céu. E agora, oficial, gente. Gente, o que eu recebi de pergunta no direct do meu Instagram. Fabiana do céu, fiquei sabendo que teve oficial na casa do Bolsonaro. Explica pra gente o que é que aconteceu. Tá aqui, gente. Tá, Moraes autoriza a entrada de funcionário de cartório, tá, oficial do cartório, na casa do Bolsonaro. E muita gente me perguntando, Fabiana, por quê? Qual que foi o motivo? O Alexandre Moraes está envolvido aí nessa questão? Sim. Moraes está envolvido, mas não é ruim, como parece. O ministro Alexandre Moraes, do STF, autorizou a entrada de uma funcionária de cartório, tá, uma oficial do cartório, na casa do ex-presidente Bolsonaro, tá? E a liberação se deu na última quarta-feira. A defesa do ex-presidente apresentou um pedido ao STF, segundo a manifestação, a autorização é para a entrada de uma funcionária do cartório. JK, primeiro ofício de notas e protesto de Brasília. Conforme a defesa, a entrada na residência ocorrerá apenas para que ela confirme oficialmente a autenticidade da assinatura de Bolsonaro em um documento. A autorização é válida para o dia 3 de junho, às 8h10. Então tá quase para acontecer. Tá? Para o dia 3 de junho, às 8h10. Para a pessoa autorizada pela presente decisão, também deverá ser realizada vistoria prévia, ou seja, o Alexandre Moraes disse, olha, o celular vai ter que ficar de fora, se tiver laptop, qualquer tipo, nesse sentido, vai ficar do lado de fora. Celulares ou qualquer outros aparelhos eletrônicos deverão ficar em depósito com os agentes policiais que estiverem realizando a segurança. Então tá aí, oficial do cartório vai à casa de Jair Messias Bolsonaro. Essa visita está prestes a acontecer, está agendada para o dia 3, às 8h10. Então tá aí, gente, tá? Dúvida sanada aí, para quem estava me perguntando, Fabiana, é coisa grave, algum problema? Não, gente, é só para uma autenticidade de assinatura de Jair Messias Bolsonaro. Precisou da autorização do papai Moraes, do Alexandre de Moraes. Parece até que... Tá aí. A bomba do dia é essa aqui, gente, tá? Lula hoje não dorme. O Lula surtou, gente. O Lula hoje, lá nesse momento, deve estar respirando a custas de aparelho. Vejam só o que Donald Trump acabou de fazer. No dia de nova proposta de tarifaço, Donald Trump exalta Flávio Bolsonaro nas redes sociais, gente. Ele exaltou, elogiou, ele enalteceu Flávio Bolsonaro. E o desespero tomou conta do Lula e da esquerda, gente, tá? Eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes.
Mas antes, deixa eu trazer aqui pra vocês um vídeo do próprio Eduardo Bolsonaro. Acabou de postar, gente. Gente, que rapidez! O Eduardo Bolsonaro postou esse vídeo aqui na velocidade da luz. Acabou de sair aqui, né, a publicação do Donald Trump e o Eduardo Bolsonaro já veio e soltou aqui essa bomba que está sendo preparada para Luiz Inácio Lula da Silva. Assistam. O presidente Trump acabou de postar na Truth Social. Foi muito bom ter o Flávio Bolsonaro no salão oval da Casa Branca. Um jovem inteligente que ama o seu país, o Brasil, presidente Donald Trump. E aí, nas fotos com as nossas reuniões, nós todos juntos com o Paulo Figueiredo também. Eu queria agradecer aqui do público o presidente Trump e dar um alerta a você para prestar atenção em qual imprensa você segue, porque teve muita gente não confiando de que essa reunião aconteceria, chegaram a chamar de fake news e etc. Pois bem, nós conseguimos fazer dessa viagem a mais exitosa missão de um político nos Estados Unidos. Retornamos para o Brasil, estão designados como grupos narcoterroristas o CV e o PCC, e certamente ainda vai vir muito, mas muito mais dessa boa relação entre Brasil e os Estados Unidos. Deus quiser, com o Flávio Bolsonaro como presidente, porque ele sim vai aos Estados Unidos visando o interesse dos brasileiros e não o interesse desses bandidos do CV, do PCC e de todo mundo que lava dinheiro para ele. Thank you very much, Mr. President, Vice President Pence, and also Secretary Marco Rubio. You are doing a great job. Thank you very much. Ainda agradeceu ali toda a galera, né, em torno de Donald Trump. É isso, gente. Eu só consigo me lembrar aqui agora. Isso aqui, gente, não foi só humilhante pro Lula, né? Para membros de dentro do governo Lula, mas eu tô me lembrando aqui de um vídeo do Lindbergh Faria. Assim que o Flávio Bolsonaro soltou, né, as fotos, né, do encontro que ele teve com o Donald Trump, o Lindbergh Faria postou nas redes sociais um conglomerado de várias fotos, né, do Donald Trump com várias autoridades. E colocou lá na manchete assim: será que teve mesmo encontro de Flávio? Sugerindo que o Flávio Bolsonaro, que aquela foto foi feita através de inteligência artificial, que na verdade não teve encontro, que aquilo ali era uma mentira, que aquela foto, as fotos publicadas pelo Flávio Bolsonaro eram fake news, eram manipuladas por inteligência artificial. Então ele colocou ali uma montagem, várias fotos de Donald Trump com outras autoridades, no meio lá, no início a foto com Flávio Bolsonaro, e ele fez lá a seguinte pergunta: será que teve mesmo reunião com Donald Trump? E agora, aqui, gente, tá? O próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou foto da reunião, do encontro, que sim, foi oficial, aconteceu e dentro da Casa Branca, gente. Meu Deus, o Lindbergh Faria deve... Teve reunião, tanto teve reunião que logo em seguida aconteceu tudo o que aconteceu, né, gente, tá? Logo em seguida o governo americano colocou o Comando Vermelho e o PCC como grupos terroristas, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais. Bom, daqui a pouco tem mais recado do Eduardo Bolsonaro pro Lula, gente. Vocês acham que não tem bomba vindo por aí? Tem. Então tá aí, só pra lisura aqui da informação, gente, a matéria é essa aqui. Tá aqui, ó, a publicação, tá? Horas após divulgação de uma nova proposta de tarifaço, bem tendenciosa aqui, né? Essa matéria do Jornal Globo, mas não vai colar dessa vez, não. Não vai colar, porque daqui a pouco eu vou explicar para vocês, derrubar essa narrativa aqui da esquerda. Então tá aqui, ó, o Donald Trump publicou na rede social dele, ó: foi muito bom receber Flávio Bolsonaro no Salão Oval da Casa Branca, um homem jovem, inteligente e que ama muito seu país, o Brasil. Presidente Donald Trump publicou o chefe, né, do Estado em sua rede social, Truth Social, para desespero do Lula e da cambada da esquerdalhada. Malu Gaspar publicou aqui, gente, essa notícia terrível pro Lula. Vocês acham que a notícia terrível pro Lula parou por aqui? Não, tem mais presentinho de Donald Trump pro Lula, gente. Tem diplomacia do porrete. O Lula disse que rolou uma química, né, entre ele e Donald Trump. Acho que essa química acabou, se é que ela existiu realmente, né? Trump indica pequeno Rubio para embaixada no Brasil. E o governo do Lula da Silva está interpretando isso aqui como um espião. Donald Trump pode estar mandando um espião para
vigiar o governo Lula aqui no Brasil. Esse aqui, gente, tá? É o número 2 do Marco Rubio. Tá aqui a informação, ó. Depois de designar a PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, Donald Trump acaba de indicar Daniel Pérez como novo embaixador em Brasília. É a cópia do Marco Rubio, gente, tá? É basicamente uma cópia do Marco Rubio que ele tá mandando aqui pro Brasil. E o governo Lula tá preocupado achando que vem aqui pra espionar, pra vigiar o governo, tá? A escolha tem o mesmo impacto de um porrete. Nossa, gente, olha só essa publicação aqui do Cláudio Dantas, né? Essa escolha em específico, tem o mesmo impacto de um porrete. O Lula levou uma porretada na cabeça, basicamente. Considerando o perfil do indicado, muitas vezes comparado ao do próprio secretário de Estado, Marco Rubio. Dizem que ele é uma cópia do Marco Rubio, sem tirar e nem pôr.